Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Silvanei. Estamos aí começando mais uma aula hoje. Sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Estamos sempre atualizando, colocando vídeos novos referente à disciplina de História. E lembrando que esse canal foi criado para atender a todos os nossos alunos que, devido à pandemia, estão com as aulas suspensas, mas estão tendo a oportunidade de ter acesso a todo o conteúdo de História aqui através do nosso canal. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida, você pode também estar colocando ali nos comentários, dando um like no vídeo. A gente está sempre preparando conteúdos aqui para estar atendendo a todos os alunos e pessoas que têm curiosidade, querem saber um pouco mais, conhecer um pouco mais a respeito da disciplina de História. Hoje está aqui na minha companhia o professor e também historiador Sidney Santos, né, que vai estar interagindo, vai estar também falando, né, sobre o tema. Nós convidamos, né, para fazer uma aula mais interativa, sempre é muito bom, né? Vai trocando ideias, né, vai trocando conhecimento e tenho certeza absoluta que nós vamos ter uma aula bastante enriquecedora, né? Sidney, seja bem-vindo, boa noite para você. Boa noite, professor Silvanei, boa noite a todos os ouvintes. E é um prazer poder interagir aí com você e participar dessa aula. Legal. Para quem não sabe, né, o Sidney é um amigo já de longa data, né, desde os tempos de infância, e também aí se apaixonou pela disciplina de História, né, também é formado em Teologia, né, é um amante do conhecimento. Isso é muito bom. A gente está sempre trocando ideias, né, através do WhatsApp, estamos sempre conversando e aprendendo e trocando sempre ideias em relação a essa disciplina. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as grandes navegações. Eu vou colocar aqui o PowerPoint, nós vamos estar falando e mostrando também algumas imagens, até porque é necessário, é um assunto que precisa da questão visual, né? Então, vamos lá, estaremos falando sobre as grandes navegações, é um tema bastante importante, um tema relevante aí dentro da disciplina de História. Vamos falar das navegações portuguesas e também das navegações espanholas, né? Principalmente, né? Que são os dois países aí que saem na frente nas grandes navegações, né? Muito bem. Primeiramente, né, quando a gente fala de grandes navegações, eu trouxe aqui uma imagem, né, para a gente dar uma olhadinha, dois mapas que mostram um pouquinho sobre as grandes navegações. O mapa da direita vai mostrar um pouco a respeito das navegações no mar Mediterrâneo, principalmente ali na chamada Baixa Idade Média, que vai do século X até o século XV, né, as grandes navegações ocorriam mais nessa região do Mediterrâneo, né? E devido à própria necessidade, né, a troca de produtos, a gente vai ver principalmente aí a Europa feudal, o Império Bizantino e o Império Árabe, que vão se interligar através dessas rotas comerciais. E do lado esquerdo, nós temos ali as grandes navegações propriamente dita, né, que vão começar ali por volta ali do século XV, né, século XVI, e a gente consegue perceber, professor Sidney, uma mudança aí, né, na questão geográfica, uma mudança até mesmo dos mares, né, no desenho das navegações, né? Enquanto que o primeiro, que eu mostrei ali, mostra mais a região do Mediterrâneo, o segundo vai mostrar um pouquinho mais as navegações no Atlântico, no Oceano Índico e Pacífico, não é isso, professor? Justamente, professor Silvanei. Interessante que nesse mapa onde havia o tráfego intenso aí no Mediterrâneo, né? O mar Mediterrâneo ele tem cerca aí de 2 milhões de quilômetros quadrados. E esse foi um mundo, praticamente, que Alexandre o Grande apresentou para esses povos aí, né? Você pode ver ali que é o norte da África, né? O norte da África, que hoje ali é o Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito. Nós vemos ali também o Oriente Médio e nós vemos ali o sul do continente europeu ali, né? Então, basicamente, esse era o mundo conhecido da época, né? O mundo da época era esse aí. Então, eles ficavam limitados ao mar Mediterrâneo, né? Ou E seja, ali é depois... onde que ocorria as atividades comerciais desde a antiguidade, né? A gente pegar desde os fenícios que vão formar várias colônias ali, inclusive no norte da África, na Península Ibérica, e depois nós vamos ter também os próprios gregos, né, que vão colonizar algumas regiões ali, e por fim, né, nós temos ali os próprios árabes, depois mais tarde na Idade Média, genoveses
e venezianos que vão explorar esse mar Mediterrâneo, né? Isso, justamente, né? Nós temos ali portos famosos, de cidades famosas no norte da África, ali como Cartago, por exemplo, né? Que foi disputa aí de acirradas de povos aí por Cartago, né? Então, esse era o mundo da época em que eles faziam suas transações comerciais, né? Aí, do outro lado, eles já vão, no final do século aí, praticamente o século XV, entrando no século XVI, eles já vão, a gente vai ver aí no transcorrer dessa aula, né? Eles já vão entrar oceano adentro para descobrir outras rotas que a gente vai comentar aí durante a aula, né? Algo que a gente precisa pontuar, bastante importante, é que na Baixa Idade Média, como eu disse antes, do século X ao século XV, a Europa está vivendo um período de ressurgimento comercial, de crescimento populacional, né? Ou seja, aquela Europa feudal agora começa a crescer, começam a surgir novas cidades, e principalmente através das chamadas cruzadas, né, que vão começar no século X, ali, século X, XI, XII, os europeus começam a ter contato com o Império Bizantino, com o Império Árabe, né? Lembrando que as cruzadas tinham aquele objetivo de recuperar a cidade de Jerusalém, que estava na mão dos árabes. Então, a partir desse momento, começa essas cruzadas, elas vão formar essas rotas comerciais, né? Elas vão ligar a Europa feudal ao mundo oriental. E quando eles vão ter contato com árabes, eles também vão ter contato com especiarias, né? Vão ter contato com especiarias, com produtos novos, diferentes, como porcelana, produtos importantes, valiosos, né, que eram vendidos naquela região, os europeus começam a ter contato. Então, a Europa começa a viver um período de revitalização do comércio, de ressurgimento do comércio, né? Então, isso vai movimentar bastante a Europa, e é justamente isso que vai dar, vamos dizer assim, o pontapé inicial aí, né, nessa mudança que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as grandes navegações, né? Muito bem, falando sobre grandes navegações, né, vou fazer aqui uma alusão, né? Quando a gente pensa, assim, hoje em colonizar o espaço, né, é uma coisa, assim, fora da realidade, né? Eu sei que tem algumas pessoas que comentam, cientistas, né, que falam, até o Steve Hawking falou sobre a necessidade de se colonizar outros planetas, né? Só que isso, para nós, hoje, professor Sidney, parece algo, assim, fora da casinha, algo fora da realidade, né? Colonizar outro planeta, né? Hoje a gente não tem tecnologia para isso, nós não temos conhecimento para isso. Mas era mais ou menos assim que pensavam os europeus, quando eles imaginavam as grandes navegações, principalmente no Oceano Atlântico, né, que era considerado o grande oceano. Para eles navegar nesses mares seria como nós hoje pensar em colonizar Marte, colonizar um outro planeta, seria algo assim quase inimaginável, algo fora da realidade, né? Para o nosso tempo, na época, era fora da realidade para eles, né? Porque o Oceano Atlântico, né, quando a gente fala de Oceano Atlântico, havia muitos temores, né? E havia muitos medos, né? Medos reais e medos imaginários. O professor poderia falar um pouquinho sobre esses medos reais e imaginários que os europeus tinham em relação, principalmente ao Oceano Atlântico, que era um mar que não se tinha prática quase de navegação, que havia um temor muito grande em relação a ele? Justamente, o professor Silvonei, você falou uma coisa muito interessante, que a gente vai ver aí mais à frente, que é a escola de Sagres, né, onde desenvolveram ali grandes fatores positivos que culminaram aí nessas grandes navegações. A escola de Sagres estava para o século XV, como a NASA está para a era atual agora, né? O que a NASA faz? A NASA faz foguetes que vão para o espaço para tentar desvendar o espaço, né? E a escola de Sagres, que a gente vai ver mais à frente aí, ela desenvolvia até caravelas e outras coisas mais, né? Para fazer com que essas caravelas entrassem no Oceano Atlântico e fosse para o desconhecido, assim como os foguetes vão para o espaço, para o desconhecido, né? Tentar buscar respostas, assim essas caravelas também vão ser desenvolvidas aí, né? Para ir mar adentro, oceano adentro, né? Para trazer respostas, né? E assim como tem muita tensão e muito medo em ir para o espaço, assim, com certeza, tinha as tensões, né? De entrar oceano adentro, águas, né, que nunca tinha sido singrada por nenhum tipo de embarcação, né? E aí nós vamos ver que eles tinham vários medos, né? Por exemplo, a ideia de um mar tenebroso, né? Os monstros,
outros acreditavam em sereias, né? Acreditavam também em águas ferventes. Então, eles acreditavam que os oceanos ali tinham monstros, né? Outros acreditavam também que tinham sereias que hipnotizavam os marinheiros, derrubando eles nas águas e levando eles para debaixo das águas, os matando, né? Acreditavam que a uma certa altura eles iam encontrar água fervente. Muitos acreditavam também que a Terra chegava até um certo ponto que tinha despenhadeiro e que o navio iria cair despenhadeiro abaixo, né? E ainda, segundo os poetas, nos seus poemas, acreditava-se que todo europeu que navegando adentrasse água dentro dos oceanos ali, passando principalmente o Cabo do Bojador, que a gente pode falar mais à frente, eles viravam negros. Todos que passassem ali, porventura voltassem para a Europa, eles viravam negros. Então, esses aí são dos perigos irreais, lendários, né, que eles tiveram que vencer. Inclusive a ideia de que a Terra era plana, né? Eles navegando em qualquer direção, ia chegar a um lugar que o mar ia terminar, eles iam cair num grande abismo, né? Então, justamente. Havia muita fantasia, lógico, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E normalmente a gente cria fantasias de coisas que a gente não conhece, né? O medo, ele cria monstro, como essa serpente marinha, né, que está mostrando ali, né, que eles acreditavam, eles tinham medo, né, de serpente, de monstros, né, que poderiam surgir, inclusive, também a questão que você citou, né, passando a linha do Equador, eles acreditavam que os navios pegavam fogo, né, devido à fervura das águas. Então, ou seja, uma série de pensamentos, né, que gerados pelo medo. Mas além da questão imaginária, tem os medos reais mesmo, né, os problemas reais, né, que eles enfrentavam. As embarcações também não eram tão sofisticadas, né, muitas a remo, né, eles não tinham muito conhecimento de navegação em alto mar, né, e haviam muitos naufrágios, inclusive, né, muitos naufrágios, pelo fato de não ter conhecimento. Hoje, né, quando se viaja em alto mar, hoje tem GPS, tem todo um conhecimento náutico, e mesmo assim pode ocorrer, né, a naufrágio, mas os europeus, eles não tinham conhecimento. Então, como a gente mostrou naquele mapa anteriormente, eles estavam habituados a geralmente navegar ali no Mediterrâneo, mas eles nunca se distanciavam muito do continente. Eles ficavam sempre próximos do continente, né, já imaginando alguma coisa que viesse a acontecer, eles poderiam, né, se recorrer ou se socorrer ali em regiões, né, onde eles pudessem ter, né, um abrigo. Então, havia toda essa questão, né, da falta de conhecimento mesmo, né, de navegação. Agora, você falando ali, né, dos perigos imaginários, dos perigos reais, né, que existiam, né, o que levou Portugal, o que levou, principalmente Portugal, né, Espanha também vem na sequência, a desafiar o Atlântico, a desafiar esse grande mar, o mar tenebroso, e se embrenharem aí, né, mar adentro, em direção às Índias? O que levou os portugueses, o que motivou os portugueses a isso, principalmente eles? Então, o que porventura motivaria, né, Portugal a entrar no desconhecido que seria o Oceano Atlântico, né? Nós vamos ver que os grandes motivos dessas grandes navegações aí foi a tão sonhada ou as tão sonhadas especiarias, né? Porque antigamente não tinha geladeira, não tinha todos esses condimentos que nós temos hoje para preparar todas as refeições, né? A carne e preservação da carne. E eles ficaram sabendo, então, que lá na Índia, né, tinha essas especiarias. E como eles não podiam navegar no mar Mediterrâneo, que na Quarta Cruzada a Itália passou a ter o monopólio da navegação no Mediterrâneo, então eles queriam uma rota alternativa para chegar lá nas Índias sem passar pelo Mediterrâneo, né, para ir até a fonte e buscar essas especiarias. Então, esse foi um dos pivôs, né, que levou Portugal a se especializar nessa navegação oceano adentro. Ou seja, quem dominava esse comércio eram os genoveses e venezianos, que iam até o Oriente ali, principalmente ali onde a gente chama de Palestina e norte da África, e compravam as especiarias dos árabes. Então, vinha dos árabes, os árabes buscavam na Índia, traziam até alguns postos ali, né?
alguns locais ali, principalmente no norte da África, ali a região da Palestina, aquela região de Tiro ali, né? E eles vendiam para genoveses e venezianos, e eles, né, tinham esse trabalho, então, de revender isso em Portugal. Só que é interessante porque, na verdade, essas especiarias chegavam na Europa muito caro, né, porque passava por muitos territórios, muitos atravessadores, aí cada território cobrava impostos, e isso acabava encarecendo essas especiarias, né? Também tem um outro fato importante, professor Sidney, que foi a tomada de Constantinopla, né? Tomada de Constantinopla 1453, né? Tomada de Constantinopla também foi bastante importante, né? Porque os otomanos também acabaram bloqueando ali o Estreito de Bósforo, né? Que dá acesso ao Mar Negro, que também era uma das rotas ali, né? Que dava acesso ao Oriente. Então, isso também forçou a Península Ibérica, ali, principalmente Portugal, a buscar uma rota alternativa, né? Então, só elencando ali para a gente entender, seria, então, a questão, a busca das especiarias, que a gente vai falar um pouquinho mais detalhado depois. Tem também essa questão de muitos atravessadores, né, da mercadoria passar por muitos lugares e muitos atravessadores e acabava sendo tributado muitas vezes e chegava muito caro na Europa, né? E o fato de genoveses, venezianos, depois otomanos, deterem ali o monopólio, né, comercial, né, dessas especiarias, né? Então, o Portugal pensou? A gente precisa achar uma rota alternativa, né? Muito bem. A gente falando ali atrás, né, sobre os perigos e os naufrágios que ocorriam também durante esse período das grandes navegações, eu peguei aqui um trechinho aqui de um poema do Fernando Pessoa, que ele fala um pouquinho sobre isso, né? Ó mar salgado, né? Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, né? Então, quantas mães choraram, quantos filhos, né? Em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, né? Esse trecho, ele resume bem, né, que essa aventura era uma aventura que custou a vida de muitas pessoas, né? As grandes navegações, principalmente Portugal, que tinha ali em torno de 1 milhão de habitantes, né, muitas pessoas que se aventuraram nas grandes navegações acabaram naufragando, perdendo suas vidas, ou seja, a gente falando sobre os perigos da navegação, de naufragar, até a gente vai falar um pouquinho na frente ali sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral. É interessante que ele sai de Portugal com 13 embarcações e volta com 6, né? Então, assim, esse poema acho que resume bem essa questão do próprio sofrimento, das dificuldades que os portugueses encontraram para conseguir achar essas rotas alternativas, né? Muito bem, a gente falou ali sobre as especiarias, né? O que levou os portugueses, né, a buscar esse mar aberto, que seria, então, as especiarias, e também, o professor Sidney, a expansão da fé cristã, né? Isso é um aspecto também muito forte nas grandes navegações, que relembra também um pouquinho das cruzadas, não é isso? Justamente, né? Depois da reforma, 31 de outubro de 1517, né? Quando Lutero prega ali as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg e traz à tona ali a reforma, né? Então, o catolicismo romano, eles se viram também nesse afã de levar a sua fé a outros povos, né? Então, eles entenderam que, navegando para outros locais, outros povos, eles podiam ganhar adeptos à sua religião, ao catolicismo, né? Então, a fé foi uma das coisas também que motivou essas navegações. É interessante. E esse sentimento, como eu disse, vem desde as cruzadas, nessa luta contra os muçulmanos, as próprias guerras de reconquista na Península Ibérica, né, que vai formar, inclusive, Portugal e depois Espanha, né, em que os mouros serão expulsos ali durante alguns séculos, inclusive, de luta entre reinos cristãos, né, e os próprios mouros, né, que haviam tomado a Península Ibérica. Então, a gente pode perceber que esse aspecto, essa luta, né, que tem uma conotação de fé, ainda continua muito forte, principalmente em portugueses e espanhóis, né, que quando chegam nessas terras, uma das coisas que eles fazem é nomear, né, e geralmente eles dão um nome religioso, né, para essas terras, né, como, por exemplo, aqui no Brasil, terra de Santa Cruz ou Vera Cruz, né, ou em referência à cruz, e nomear para eles era o mesmo que tomar posse. Então, isso eles geralmente nomeavam o lugar e era uma forma de tomar posse desse lugar, e também aquele objetivo de levar a fé cristã, né? Ainda aquele sentimento cruzadista que havia
no coração aí dos portugueses e também dos espanhóis. Muito bem, o comércio de especiarias, né, as principais especiarias, não sei se tu quer comentar um pouquinho sobre isso. As especiarias nós vemos ali, né, pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, noz moscarda, né? Então isso aí era preço de ouro, né? Isso aí, até muitos das tripulações, eles tinham os seus salários pagos com especiarias, né? De tão preciosa que eram as especiarias, né? E aí você entende que para desenvolver todas as caravelas, né? Singrar o oceano para o desconhecido, aí você vê a importância dessas especiarias, né? E elas tinham um objetivo, eu acho tão interessante, porque hoje nós temos as geladeiras, a gente coloca ali carne, produtos e conserva, né? Isso fica tempo ali para estragar um alimento, é muito difícil. Mas na época não existia isso, né? Então, na Europa, não só na Europa, mas em várias partes do mundo, as mercadorias elas acabavam apodrecendo, principalmente a carne, né? Ou você consumia ali meio rápido, ou ela acabava apodrecendo. Então, as especiarias, elas serviam para disfarçar, às vezes, o gosto ruim, o gosto até podre de alguns alimentos, né? Então, elas serviam para disfarçar, para dar um gosto diferente ali também. E elas serviam também como remédios, né? Como remédio, perfumes. Então, elas eram muito caras. Na Europa, essas especiarias, elas eram revendidas, né? E quem detinha o monopólio disso, quem revendia essas mercadorias, tinham lucros muito grandes, né? Um outro aspecto também importante, né, que Portugal, por que Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações, né? Isso é uma coisa bastante importante, né? O pioneirismo português, porque os portugueses foram os primeiros a iniciar esse processo de grandes navegações, a desafiar o Oceano Atlântico, o Índico e assim por diante, né? Quais são os motivos, as razões aí desse pioneirismo português? É interessante, a primeira parte ali, a centralização do poder, nós vamos ter em Portugal ali a Revolução de Aves, que é 1385, em que Portugal consegue se unificar em torno da figura do rei. Aí tu pode perguntar, mas na Europa não existia um rei? Sim, existiam muitos reis. Porém, os reis na Europa, eles não tinham tanto poder. Eles não tinham um poder absoluto sobre um território. Ele era mais ou menos como um nobre importante, né? Claro, ele tinha, assim, certos poderes, mas não o poder absoluto sobre um território. Alguns chegam a dizer, alguns historiadores chegam a dizer que ele tinha um poder mais decorativo, né? É interessante porque em Portugal, nessa Revolução de Aves, o rei consegue centralizar o poder político na mão sobre um território. Né? Eles conseguem expulsar os castelhanos, né, que haviam reivindicado o trono de Portugal, e o João, né, que é o chamado Dom João I, né, ele se sagra ali rei de Portugal, e ele consegue unir tanto nobreza quanto burguesia do seu lado. E a partir dessa centralização política, é interessante porque ele começa a cobrar impostos sobre um território maior, e ele consegue juntar dinheiro, né? E a gente vai ver que essas grandes navegações vão demandar dinheiro, vão precisar de dinheiro, investimento público, e Portugal tinha esse capital, tinha capital público, ou seja, dinheiro público, para poder investir nas grandes navegações, investir nesse projeto, que não era um projeto barato, era um projeto caro, né? Demandava dinheiro, a iniciativa privada não teria condição de financiar isso, e Portugal, por ter uma monarquia mais centralizada, né, de cobrar impostos sobre um território, ele conseguiu, né, ter recursos financeiros para isso, né? Além da experiência na navegação em mar aberto, né, a própria atividade pesqueira, né, os portugueses se dedicavam à atividade pesqueira ali no mar Atlântico, no Oceano Atlântico, e eles conseguem desenvolver um certo conhecimento. Além disso, nós temos também as técnicas, né, de navegação, a invenção da caravela, que foi muito bem falado aí, né, pelo professor, né, Sidney. Inclusive, nós temos aqui algumas imagens, né, de alguns instrumentos de navegação, né? Temos o astrolábio, a bússola, inclusive a bússola, ela é chinesa, né? Então, e foi trazido, muitos desses conhecimentos, professor Sidney, vieram dos árabes. Os árabes que tinham contato com os orientais, né, que acabaram desenvolvendo e até mesmo aperfeiçoando, como, por exemplo, o astrolábio, a bússola, e esse conhecimento também chegou a Portugal através dos árabes. Então, esses instrumentos, né, o próprio quadrante,
né, possibilitaram, né, as grandes navegações. Os próprios portulanos, que são aqueles mapas mais aperfeiçoados, né, facilitaram muito Portugal a sair na frente nas grandes navegações. Além de ter uma monarquia centralizada, Portugal também aperfeiçoou esses instrumentos, né, ou se apropriou do conhecimento desses instrumentos de navegação aí que a gente está vendo, né? Hoje, a gente for pensar no instrumento de navegação, a gente tem o GPS, né? Hoje, mas na época não tinha, né? Era olhando as estrelas, as constelações, né? Eles tinham formas mais rudimentares, mas formas que funcionavam, que davam a eles essa condição de navegar. Aqui, professor Silvanei, professor Sidney, né? Nós temos a cronologia da expansão portuguesa. Você pode falar um pouquinho dessa cronologia? Pois então, essa cronologia ela é muito interessante, né? 1419, ali os portugueses chegam às Ilhas da Madeira, né? Que vai ser ali também pontos de parada para abastecimento, coisa que era muito importante na época, né? Nós temos aqui em 1443 uma data também muito interessante, onde foi colocada a primeira feitoria, e também iniciaram ali o comércio com os africanos, que envolvia principalmente ouro em pó, escravos, armas de fogo e pólvora, né? Nós temos também um pouco antes ali, em 1434, né, quando Portugal ali envia o Gil Eanes para poder dobrar o cabo do Bojador, né? Interessante que de 1424 a 1434, nada mais, nada menos que 15 expedições foram endereçadas ao Cabo do Bojador para dobrar o Cabo do Bojador, né? O Cabo do Bojador que fica ali próximo ali do que hoje é Senegal. Até então eles navegavam tudo ali na borda, né? De Marrocos, ia descendo, chegava até onde próximo hoje que é Senegal, que era o famoso, o famigerado Cabo do Bojador. Inclusive, ali naquele poema, no trecho daquele poema que você colocou ali e tal, no finalzinho ali falava a respeito de transpor o Cabo do Bojador, né? Então, 15 expedições tentaram fracassar. Em 1434, Gil Eanes, ele tentou, fracassou, depois ele voltou novamente, conseguiu dobrar o Cabo do Bojador, e chegando em Portugal, dizendo que não tinha nada desses perigos irreais que a gente comentou, né? Pode passar, vamos passar porque não tem nenhum problema. Então, Gil Eanes, esse grande navegador, que dobrou o Cabo do Bojador, dando aí esperança para todas as expedições, porque até então eles navegavam só até ali, né? Que foi muito interessante aí esse ponto, né? Nós temos aqui, em 1488, por exemplo, Bartolomeu Dias, o famoso Bartolomeu Dias. Até então eles tinham cruzado o Cabo do Bojador, mas ficava lá em cima, né? Ainda tinha toda a costa da África para ser contornada, né? Para depois eles saírem do Atlântico, entrar no Índico e ir em direção às Índias, buscar as tão sonhadas especiarias, né? Aí, Bartolomeu Dias, em 1488, ele dobrou um outro cabo, que foi um cabo também muito importante. Ele batizou o nome desse cabo de Cabo das Tormentas, porque ele passou ali 10 dias debaixo de tormentas, e esses ventos foi soprando as suas embarcações, e ele chegou, então, lá próximo das Índias. Ele chegou, quase que ele penetrou ali no Oceano Índico, né? Aí ele queria navegar um pouco mais, mas aí os tripulantes falaram, não, vamos voltar, nós estamos há tanto tempo, passamos aí por tantas intempéries. Aí eles voltaram. Quando ele voltou para Portugal, ele disse para o rei, olha, nós cruzamos um cabo, e você batizou esse cabo do quê? Eu batizei esse cabo de Cabo das Tormentas. Aí o rei falou assim, não, isso é muito pesado, vamos batizar esse cabo de Cabo da Boa Esperança. Num certo sentido, ele tinha razão, né? Porque uma boa esperança nascia ali. Ou seja, Bartolomeu Dias cruzou, ele contornou lá na África do Sul, né? Ele contornou ali a África do Sul, e contornando a África do Sul, ele saía do Oceano Atlântico, entrava no Índico, e ali agora era só navegar em direção às Índias, né? Então, esse foi um feito muito, muito bom, muito positivo, né? Juntamente com Gil Eanes, em 1434, e Bartolomeu Dias, em 1488,
foram 2 grandes navegadores que dobraram 2 cabos, que deu a possibilidade de depois, né, em 1498, a Vasco da Gama, né, com todos esses conhecimentos já de Gil Eanes, eram conhecimentos acumulados, né, de Bartolomeu Dias. Agora, em 1498, Vasco da Gama, ele vai, então, chegar às Índias. Foi a primeira pessoa a chegar às Índias, né, buscando ali as especiarias, onde seriam comercializados em Portugal. Interessante, professor Sidney. Quando a gente para pensar, na verdade, as grandes navegações, ou as navegações portuguesas, elas começam em 1415, ali, com a tomada de Celta, que é no norte da África, ali, bem próximo de Portugal. Inclusive, quem está em Portugal consegue avistar ali Celta, né? É interessante porque eles tomam ali, que era uma importante rota, né? Celta era uma cidade que ligava ali, uma rota no norte da África até o Oriente, e os portugueses tomaram ali. Inclusive, foi uma tomada bastante violenta, né? Os portugueses mataram mais de 20 mil homens, né? Nessa guerra, nesse confronto, né? Foi bastante sangrento, mas marca o início da expansão portuguesa. Aí depois ali, eles vão começar ali a Ilha da Madeira, Açores, aquela região toda ali, né? No norte, eles começam naquelas ilhas, depois mais ali naquela região do Senegal, né? Fazendo feitorias, inclusive, né? Tendo contato ali com os nativos do local. Mas se a gente for pensar, 1415, tomada de Celta, até 1498, que é quando o Vasco da Gama ele chega em Calicut, na Índia, são mais de 80 anos. Então, olha só o tempo, né, o tempo e o conhecimento acumulado que eles vão ter nesse período. Aí, mais de 80 anos tentando, naufrágios, dificuldades, contornando ali a região, aquela parte da África, né? Tentando passar por aquela região, né? Ganhando conhecimento, construindo feitorias. Ou seja, são mais de 80 anos. É muito tempo, né? Tá, claro, olhando assim para nós, é muito tempo. Mas são experiências que eles vão ganhando, né? Do Bartolomeu Dias, depois o Vasco da Gama, né? E isso torna os portugueses aí, né, os pioneiros, né, os que detinham aí um conhecimento extraordinário nessas grandes navegações aí, né, que saindo na frente aí. Indo um pouquinho aqui para frente, né, tem um mapa, né, a gente até poderia ter mostrado o mapa aqui, né, das principais aí navegações, né, o Vasco da Gama, o Pedro Álvares Cabral, né, ali a gente tem os mapinhas, né, que mostra essa, eles chamam de périplo, né, africano, da região ali, né, onde eles vão contornando a África para chegar até as Índias. Então, quem olha esse mapa, é importante que veja ali que isso aí tem mais de 80 anos, né, de tentativas, de esforços, né, para conseguir chegar até as Índias. Isso é importante lembrarmos, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre navegações espanholas, né? Os portugueses saíram na frente, como a gente falou, por ter uma monarquia centralizada, por ter paz interna, né? Eles não tinham, Portugal não estava vivendo um período de conflito, de guerra, enquanto que a Espanha estava lá ainda expulsando os mouros do seu território, França e Inglaterra estavam lá envolvidos na Guerra dos 100 anos, Portugal estava tranquilinho, né? Portugal não estava em guerra, isso também foi um fator que favoreceu, né? O próprio desenvolvimento de conhecimentos náuticos, né? Ou seja, uma série de fatores levou Portugal a sair na frente. Mas a Espanha também não ficou para trás, né? Então, vamos pensar que, antes de a gente começar a falar disso, num aspecto muito importante, a Espanha pensou o seguinte: pelo Mediterrâneo, tem monopólio aí dos italianos, dos árabes, nessa dificuldade toda, né? Se a gente for querer contornar a África, é uma região já conhecida dos portugueses, são os portugueses que detêm aí esse conhecimento, né, dessas navegações aí, circundando aí essa região africana, o continente africano. E agora, a gente precisa de uma terceira alternativa, né, professor Sidney? Justamente, né? Até porque igual você falou, o mar Mediterrâneo já tinha, vamos dizer assim, dono, né? Contornar a África ali, Portugal já tinha contornado, né? Com Vasco da Gama, com Pedro Álvares Cabral, né? E Pedro Álvares Cabral, ele teve a maior armada, né? De navios que já singrou o oceano, foi dele, né? 13 embarcações, né? E eles também foram contornando a África, e na medida que eles contornavam, eles colocavam ali os seus entrepostos, suas feitorias, né? Então, agora eles tinham que
procurar uma rota totalmente nova, né? Para chegar lá na fonte também, né? Perfeito, né? Então, lembrando aqui, ó, vamos falar um pouquinho, né, do principal navegador aí, o Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo era um cara, né, era um genovês com amplo conhecimento de navegação, e o cara tinha uma ideia, assim, para a época maluca, né? Uma ideia, assim, que o tanto é que ele tenta em Portugal, né, ele tenta colocar o projeto que ele tinha, né, de navegar a oeste, né, na visão dele, como ele acreditava na esfericidade da Terra. Ele pensou, a gente navegar, né, de leste para oeste, nós vamos chegar às Índias. Vamos chegar às Índias da mesma forma. Ele tenta isso em Portugal, não consegue apoio português, e ele vai, então, para a Espanha, né? A Espanha que se unifica ali, né, através do casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, se unifica esses dois reinos, vão formar a Espanha, e ele tenta lá, e ele consegue, né, depois de uma tentativa que falhou, ele consegue, com o apoio, principalmente de Isabel, ele consegue o apoio para fazer essa aventura, porque para a época seria uma aventura, né? Então, ele saiu ali do Porto de Palos, na Espanha, né, em 1492, e ele viaja ali, são 3 caravelas, né, Pinta, Ninha e Santa Maria, né, com alguns homens, né, com homens a bordo, e ele faz essa aventura, né, uma aventura que durou mais de 3 meses ali, até chegar nas chamadas Ilhas Guanani, né, que ele vai batizar de São Salvador, né, enfrentando dificuldades, tanto é que chegou em momentos da viagem que os próprios marujos que estavam com ele achavam que ele estava doido, né? Eles pensaram, não pode, a Terra, na visão de Colombo, a Terra não poderia ser tão grande. Ele fez um cálculo errado, né? Ele achou que a Terra fosse menor, mas a Terra era bem maior do que ele pensava, né? E ele consegue chegar até as Ilhas Guanani, que ele vai entender, que ele vai pensar que havia chegado nas Índias. Tanto é que ele pega alguns nativos, leva para a Espanha e apresenta lá para os reis espanhóis, o Fernando e a Isabel, dizendo, ó, tá aqui a prova que eu cheguei às Índias, né? Tá aqui os índios. E daí surge essa ideia de que os índios aqui são índios, na verdade, né? Por que os índios aqui são chamados de índio? Porque Colombo confundiu, achou, né, que havia chegado às Índias, por isso, né, ele vai chamar os nativos aqui de índios, né? Mas também foi muito importante, né? Os navegadores espanhóis, a navegação espanhola, né, principalmente, né, com a chegada aqui em 12 de outubro de 1492, né, quando ele chega, mas ele não, na verdade, na visão de Colombo, ele havia chegado às Índias, ele morre, acho que em 1520, se não me engano, ele morre, sem saber que havia descoberto um continente. Não é isso, professor? Justamente. Até um historiador, ele disse o seguinte, que o Colombo é o cara que saiu sem saber para onde que estava indo e voltou sem saber para onde que foi, né? Ou seja, né? ele esteve em um outro continente e não soube, na verdade, né? E o Américo Vespúcio, vamos dizer assim, que ele já foi um cara assim que foi e entendeu que ele estava em um outro continente. Tanto é que o continente americano não é um continente chamado Colombo, né? Colombiano, é o continente americano, né? Então, o Américo Vespúcio aí, ele saiu na frente, né? Ele foi mais esperto, vamos dizer assim, porque ele entendeu que ele tinha descoberto um outro continente, vamos dizer assim, né? Mas o Colombo já tinha estado lá, né? Primeiro, só não sabia, né? Ele pensou que tinha chegado em alguma parte da Índia, né? Das Índias. Isso é interessante. Depois nós temos ali o Fernão de Magalhães, né, que ele vai passar, inclusive, aqui pelo litoral do Brasil, aqui pela América do Sul, né, vai chegar até o Pacífico e chegando até as Ilhas Filipinas, né? Ele consegue dar a volta ao globo. Esse é o cara que consegue, na época, dar a volta ao globo terrestre, né, voltando ali para a Espanha. Mas as viagens, principalmente essa viagem do Fernando de Magalhães, tem relatos que eles chegaram a comer couro, né, devido a não tinha comida, não tinha alimentos, eles pegavam couro, né, colocavam no mar esse couro e deixavam pegar um pouco ali, né, a água salgada, né, e eles comiam esse próprio couro, porque não tinha alimento, não tinha comida. Né, alguns marujos, alguns homens, né, que estavam nessa viagem, tiveram uma doença, que é uma inflamação na gengiva, que dava febre, inflamava tudo, né, um sofrimento terrível, desumano.
Na verdade, assim, se a gente for olhar, foi uma aventura, assim, desumana, né? Principalmente para as embarcações, porque como eles não podiam levar muito alimento, eles tinham que levar uma quantidade limitada, chegava um momento que escasseava alimento, né? Escasseava comida e eles passavam dificuldade a ponto, como citei aqui, de comer couro, né? Nessa viagem ali do Fernão de Magalhães, que ele vai dar, assim, a volta completa aí ao globo terrestre, né? Muito bem. Justamente. Quer falar? Essa doença que você falou é o famoso escorbuto, né? Sim. Então, isso aí eu acho que no século XVII, que esqueci o nome do personagem agora, se eu não me engano foi o século XVII, que ele foi entender que esse escorbuto era falta de vitamina C, né? Isso aí apodrecia toda a gengiva, às vezes eles cortavam com a navalha, assim, né? Porque apodrecia tudo, né? E isso aí era um dos vários infortúnios que as tripulações, os marujos, né? Se submetiam dentro dos navios aí nas navegações, né? Perfeito. Então, era um desafio enorme, né? Incomensurável, algo difícil da gente dimensionar. É como a gente fez aquela alusão de hoje a gente falar assim, vamos colonizar Marte, né? Algo ainda fora da nossa capacidade, apesar de que hoje toda a tecnologia que a gente tem, né, o conhecimento que nós temos hoje, né? As sondas que conseguem ir até para outras galáxias, conseguem fotografar, mas a gente não tem tecnologia para chegar em lugares mais longe. Da mesma forma, era para os navegadores dessa época, era um desafio, né? É um desafio. Agora vamos falar um pouquinho, professor Sidney, sobre a chegada de Cabral, né? Pedro Álvares Cabral, né? Quem foi esse Pedro Álvares Cabral, né? Esse cara que chegou aí ao Brasil em 1500. Então, esse Pedro Alves Cabral aí, ele, para nós aqui, ele está nas páginas da história, né? Que ele saiu com uma esquadra, como eu havia dito, né? Que nenhuma outra, na proporção da esquadra de Cabral, tinha saído para singrar o Atlântico, né? Quando a gente olha para a frota de Colombo, que chegou ali na América, né? Quando a gente olha para a frota de Cortés, que conquistou o México, quando a gente olha para a frota de Vasco da Gama, o primeiro a chegar na Índia, e até mesmo a frota de Pizarro, que conquistou o Peru, somando todas essas frotas junto, não deu em quantidade a frota de Cabral, né? Ele saiu com 13 embarcações. 13. Infelizmente, depois de 2 semanas de navegação ali, uma sumiu. Sem tempestade, sem nada, sem vento contrário, uma sumiu, né? Aí, quando ele chega no Brasil, fica 10 dias aí, ele descarregou a naveta de mantimentos, distribuiu a alimentação daquela embarcação, né? Chamado naveta, as outras embarcações, e essa naveta foi com tudo que ele tinha coletado do Brasil, inclusive as cartas de Pero Vaz de Caminha, em direção a Portugal. Mas mesmo assim ele seguiu aí com 11 embarcações, né, para as Índias. Então o Pedro Alves Cabral ele saiu com 1.500 pessoas, né? E para você ter uma ideia, ele voltou com 500 pessoas. Então, como eu citei antes, ele saiu com 13 navios, acho que eram 3 caravelas e 10 naus, na verdade, uma ali no começo, acho que, se não me engano, ali na Ilha da Madeira, acabou sumindo, desaparecendo, né? Não se sabe o que aconteceu exatamente. Né? Ele vai chegar, então, com 12 aqui no Brasil, né? Depois, quando ele vai, inclusive, passar novamente ali o Cabo das Tormentas, tem mais 4 navios ali que afundam, né? Inclusive, nós vamos perder ali o nosso amigo ali, o Cristóvão Colombo, não, o Bartolomeu Dias, né? Bartolomeu Dias. Então, nós temos ali o cara que conseguiu, né, passar ali o Cabo das Tormentas, mais ou menos no mesmo local, também acabou perdendo a sua vida. Porque eles encontraram ali ondas de 10 metros de altura, né? Então, de cara ali, umas quatro caravelas ali já foi para debaixo d'água, né? E outro detalhe que quando uma caravela não ia para debaixo d'água, afundasse e tudo, quando encalhasse, os portugueses tinham o costume de incendiar, né? Porque eles não queriam que ninguém tivesse acesso às caravelas e viesse a descobrir como eles faziam as caravelas, toda a tecnologia, né? Porque tinha os segredos dos descobrimentos e tinha o segredo das navegações, que era o segredo em que continha todo o processo de como se fazia as embarcações portuguesas, né? Uma outra coisa interessante, né? Então, tanto Vasco da Gama como Pedro Alves Cabral, eles chegaram a incendiar embarcações que ficaram presas
em bancos de areia, por exemplo, todas que encalhavam, era normal eles atearem fogo, né? Fogo. Inclusive, essas caravelas, elas eram de menor porte, mas eram muito mais ágeis, né, do que uma embarcação, como uma nau, por exemplo, que era uma embarcação maior. Elas conseguiam entrar, inclusive, em rios, sair do mar, entrar em rios. Né, elas eram muito mais rápidas, muito mais ágeis, inclusive navegavam contra o vento. Né, tinha essa vantagem, devido às suas velas ali, a forma como era colocada, eles conseguiam navegar até mesmo contra o vento. Para você ter uma ideia, né, que era um conhecimento, né, era um conhecimento que, para a época, apenas Portugal tinha, né, era quase um monopólio ali, né, depois os espanhóis também, né, mas eles tinham cuidado para esse conhecimento não parar nas mãos, né, de outros povos, né, que poderiam também explorar isso, né. Agora é interessante porque essa viagem de Cabral, né, ele sai de Lisboa ali 9 de março e vai chegar no Brasil no dia 22 de abril de 1500, né? O primeiro lugar a avistar é o chamado Monte Pascoal, é chamado de Monte Pascoal, né? É porque era uma semana de Páscoa, e eles vão chegar então em terras brasileiras e vão ter contato ali com os chamados tupiniquins, né? São os primeiros contatos. Esse primeiro contato, é bom que a gente fale, que foi um contato pacífico ali com os indígenas, mas foi também um contato de muito estranhamento, né? Vocês imaginem os portugueses descendo ali das embarcações, né, com barbas compridas, com roupas, né, todo coberto com roupa, né, aquela indumentária toda, e chegando numa terra onde os indígenas, né, totalmente nus ou quase nus, né, andando por ali. Inclusive, havia na Europa a ideia de que em algum lugar do mundo existia um paraíso, então o europeu também tinha essa visão de que em algum lugar da Terra existia um paraíso, né, um paraíso perdido. E aí, quando eles chegam no Brasil, eles vão enxergar ali, vão ver os indígenas totalmente nus, inclusive tem narrativas do Pero Vaz de Caminha, que é o escrivão da viagem, falando, né, dos indígenas, do corpo deles saudável, né, dando os detalhes, né, de como eles sentavam, como eles dançavam. Então, houve todo um estranhamento, né, desse encontro ali dos portugueses com os tupiniquins, né? Tanto é que ocorrem deserções, não é isso, professor Sidney? Justamente, quando eles chegaram aqui, né, eles encontraram, na verdade, várias etnias de índios aqui, né? Os tupiniquins, tupinambás, os guaitacás, e tantos outros tipos de índios, né? De etnias de índios, né? E às vezes as pessoas pensam que era só índios, né? Só índios, não, mas tinha toda essa diversificação, né? Quando eles chegaram assim, ficaram aquele medo, tanto de uma parte como de outra, né? Tanto dos portugueses quando desceram, né? Pedro Alves Cabral ficou na embarcação, alguns marujos desceram ali, né? Aí daqui a pouco foi havendo entrosamento, né? E eles começaram a presentear os índios, né? Os marujos tinham aqueles gorros que tinha uns enfeites assim, né? E eles davam para os índios e houve ali uma amizade, vamos dizer assim, né? Um entrosamento entre eles, né? Aí começou aquela desconfiança, aquele medo, começou a apaziguar e eles ficaram ali aproximadamente, acho que 10 dias no Brasil, né? E rezaram missas ali e tal, e deixaram aí, que a gente pode falar depois, 2 degredados, né? Que eram pessoas que eles deixavam pelos locais onde eles passavam para poder conhecer a cultura, a língua, os povos, para que quando eles voltassem, eles já tinham as devidas informações sobre aqueles povos ali, né? E além, assim, até você falando degradado, alguns eram punidos com isso, né? Alguns eram bandidos, inclusive pessoas que cometiam crimes em Portugal. Muitos vinham nas viagens, não era nem por opção, era uma forma de punição, né? Eles cometiam crimes e eles eram obrigados a entrar, né, nesses navios, nessas viagens aí. Inclusive, além dos 2 degradados, teve mais 2 que desertaram lá. Mas eu imagino, né? O europeu chegando, o português chegando, né? 3 meses de viagem, não, 3 meses não foi, né? Foi um pouco mais de um mês ali, né? Então saíram em março, 9 de março, vão chegar aqui em 22 de abril, então um pouco mais de um mês, né? De viagem ali. Chegando aqui, né? Vão encontrar, né, os indígenas totalmente nus, né? As índias e tal. Então, infelizmente, né? Ali eu acho que começa a miscigenação aí do Brasil, né? Esse encontro aí. E é interessante que até o indígena, ele estranhou a galinha, por exemplo, ele não conhecia a galinha,
né? Ele estranhou, foi, segundo alguns historiadores, falam que foi uma festa, né? Esse encontro, esse contato com, né, que nos navios vinham as galinhas, né? Então, era importante tanto a carne quanto o ovo também, né? Uma proteína. E eles estranharam quando chegou aqui, né? Então, vários estranhamentos aí, né? De ambas as partes, né? Um estranhou o outro, um porque estava muito vestido e outro porque não tinha nada de roupa, né? Eles vão rezar a primeira missa aqui no Brasil, né? Fazem ali, rezam a primeira missa, vão celebrar, vão colocar a cruz ali, né? Que é o marco, como eu disse, nomear era uma forma de tomar posse, e eles vão fazer ali uma feitoria, né? Uma feitoria, né? Que mais tarde, no chamado escambo, né? Os próprios indígenas vão retirar ali o pau-brasil e vão trazer até as feitorias, e os portugueses vão levar esse pau-brasil para a Europa, né? Mas a viagem continua, né? Pedro Álvares Cabral vai, então, continuar em direção às Índias, ele consegue chegar até as Índias, e depois retorna a Portugal, apenas com 6 embarcações, ou seja, de 13, né, imagine 13 embarcações saindo, e na volta, todo mundo esperando 13, na verdade está voltando só 6. Né? De 1.500, né, que foram apenas, né, 500 morreram nas viagens. Então, inclusive Portugal era conhecido como a terra das viúvas, a terra das viúvas, porque muitos, como o próprio poema ali do Fernando Pessoa, né, muitos ali, noivo que nunca mais voltaram para casar, ou maridos que foram que nunca mais voltaram, né? Então, para a gente ter uma ideia de como foi complexa essa questão. Mais um ponto, só para a gente colocar, que eu acho que é importante, não se usa mais essa expressão, né, descobrimento do Brasil, achamento do Brasil, porque, na verdade, não houve um descobrimento, até porque no Brasil haviam povos aqui, como você mesmo citou, havia mais de 1.000 etnias, só do chamado da linha, né, do tronco linguístico tupi. Então, era mais de 1.300 idiomas, né, diferente entre os chamado macro-Gs também. Havia uma diversidade de indígenas. Alguns dizem que no Brasil tinha em torno de 6 milhões, né, alguns falam em torno de 6 milhões de indígenas que viviam aqui, com culturas diferentes, né, com hábitos diferentes, com línguas diferentes. Então, falar que o descobrimento do Brasil é dar aquela ideia de que não existia nada aqui no Brasil, não é isso, professor? Justamente, né? Nós temos que ter esse cuidado, né, para cometer esse erro, porque tinha aqui os índios aqui na região que passou a ser conhecido futuramente como Brasil, né? Tinha os índios peles vermelhas lá no local que hoje é os Estados Unidos, né? Fora isso, tinha as culturas maias, os incas, os astecas, né? Sim. Por exemplo, os astecas, né, que ficavam ali na América Central e parte do México, tinha uma cidade ali de 1 milhão de habitantes na época, né? Teotihuacan. E a cidade mais populosa da Europa era Londres, que tinha 500 mil habitantes. Era uma cidade extremamente organizada, tinha ali os zigurates, né, as construções, capital, tinha as leis, tinha tudo. Então, se chegar e dizer que alguém descobriu aquilo que viria a ser América, ou descobriu aquilo que viria a ser o Brasil, eu creio que é uma coisa até um tanto quanto petulante, talvez, assim, por assim dizer, né? Porque aqui não era um local onde não tinha ninguém. Pelo contrário, tinha muita gente, e essa gente estava dentro de organizações de cidades, né, extremamente organizadas e edificadas, né? Perfeito. Então, tirando essa questão, uma visão eurocêntrica, uma visão até mesmo que a gente colocava até na visão positivista, essa ideia de descobrimento, até a gente comemorava 22 de abril, descobrimento do Brasil, 12 de outubro, descobrimento da América. Hoje a gente não comemora muito essas datas, não tem muito isso em história, né, porque a gente não se atém, isso não é visto como não que não foi um fato importante, mas a gente sabe que a chegada dos europeus aqui, né, foi bastante tumultuada, né, exterminou vários povos, a gente vai ver isso depois na sequência, né, como vários povos, como incas, maias, os maias nem tanto, mas os incas e os astecas foram exterminados, né. Os maias, um pouco antes da chegada aí dos europeus, as cidades-estados ali meio que desapareceram, né, e os maias foram meio que assimilados ali a outras culturas. Muito bem, está aqui uma imagem, né, para a gente ter uma ilustração dessa chegada, né, o Império Português, né, a gente vai para os finalmente aqui, o Império Português, olha só a enormidade do Império Português, aqui tanto na América do Sul, ali na costa ocidental da África,
na oriental também, ali na região de Moçambique, ali a parte da Índia, e inclusive chegava até o Japão, né? Até o Japão ali, né? Então, olha só a extensão e o poderio desse Império Português, né? Outros povos, né, finalizando aqui, outros povos também vão entrar depois nas grandes navegações, são inglês e francês, holandês, né? Mas esses vão chegar um pouco depois aí também, né? Muito bem, eu acredito que é mais ou menos por aí, né? Tinha muita coisa para falar, mas não dá para a gente colocar tudo numa aula só, mas eu gostaria de abrir mais uma vez aí para o professor Sidney, quiser colocar mais, fazer mais alguma consideração, fica à vontade. Então, um dado interessante aí que Cabral, segundo alguns historiadores, ele ganhou 40 quilos de ouro, né, para fazer essa viagem, né? Ainda bem que ele sobreviveu, voltou, né? De 1.500 pessoas, voltou com 500, voltou com os navios ali repletos de especiarias, né? E, infelizmente, morreu o Gonçalves Dias, né? Lá, dobrando o cabo da Boa Esperança, né? E o Pero Vaz de Caminha, infelizmente, também ele morreu num ataque que tiveram aos portugueses em Calicut, na Índia, né? Sim. Morreu ali vários portugueses, dentre eles o Pero Vaz de Caminha, que escreveu aquela carta extraordinária, né? Que é o primeiro documento, na verdade, é o primeiro documento da história do Brasil. Justamente, né? Então, hoje, dentro da Torre do Tombo, lá em Portugal, né, tem muito material e tem muito material e esses materiais, muitos foram descobertos até anos depois, né? Então, na Torre do Tombo, em Portugal, tem muita coisa ali para a gente, se a gente tivesse acesso um dia, né? Quem sabe, né? Para estudar e tudo. Tem muita coisa de lá também que está disponibilizado aí na internet, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Então, tá bom. Só mais um outro ponto. Portugal, nessa viagem do Pedro Álvares Cabral, alguns historiadores falam num lucro, né, que eles tiveram nas especiarias de 6 mil. Eu já ouvi alguém falando em 6.000%. O material que eu tenho aqui fala em 600%, independente, né? Um lucro de 600 ou 6.000% é um lucro extraordinário, né? Tanto é que Portugal, né, descobre, então, essa rota, e é a rota da riqueza, né? Portugal poderia, né, ter aproveitado aí, né, essa descoberta, né? E infelizmente não, tem vários motivos, a gente não vai entrar aqui. Portugal poderia ter sido hoje uma potência, né? Hoje a gente teve a Inglaterra, teve a Holanda, a própria França, mas se for analisar, Portugal poderia ter sido uma grande potência, até pelo tamanho do império, né, que ele construiu. Mas eu quero agradecer aqui, professor Sidney, né, pela participação, né, muito enriquecedor aí os comentários, as falas, né, trazendo aí bastante informações. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, a gente vai disponibilizar para os alunos estarem assistindo. E para quem tem curiosidade, né, acho que é bom a gente deixar isso para, né, as pessoas que querem, né, saber um pouco mais. Tem alunos que me ligam, inclusive, hoje eu recebi mensagem de alunos me pedindo informação, perguntando. Então, tem sempre aqueles que vão assistir, que vão anotar, que vão aprender, né? E você pode deixar nos comentários alguma dúvida, algum comentário que quiser fazer também. Então, eu quero deixar meu muito obrigado e deixo aqui as derradeiras palavras aí, né, para o meu amigo Sidney. Bom, foi um prazer participar dessa aula aí com o professor Silvonei. E, como ele falou, o assunto é muito vasto, né? E a substância da proposta aqui também não é fazer um vídeo muito extenso, mas condensar o assunto, né? Para que os alunos aí possam se informar da melhor forma possível, né? E foi um prazer estar aí participando. E eu sinto grato pelo convite. E um abração. Até a próxima. Ok. Inclusive, a gente vai ter outros assuntos que você gosta bastante, né? Que a gente vai estar conversando aí para você participar aí. Aí você vai estar participando e trazendo, né, mais conhecimento aí na área de história, tá? Então, meu muito obrigado a todos aí, né? E se puder, curtam o vídeo, compartilhem, isso é muito bom também, tá bom? Um abraço a todos, obrigado.